Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de algo que eu gosto muito, que é bater papo, de trocarmos experiências. E hoje eu vim falar de um assunto que infelizmente não é muito legal, mas que a gente precisa conversar sobre ansiedade. A ansiedade é considerada por muitos especialistas como o mal do século. Será que a gente tem noção do quanto a ansiedade atrapalha a nossa vida? Será que a gente tem noção do quanto a ansiedade destrói vidas? Será que a gente tem noção do que é a ansiedade? Segundo o dicionário, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A palavra ansiedade tem origem do latim anxietas, que significa angústia. Ansiedade de anxious, perturbado, pouco à vontade, de aguere, que significa apertar ou sufocar. Ou seja, a palavra ansiedade está ligada a palavras como angústia, perturbação, apertar e sufocar. E será que a gente realmente está passando por uma situação de perigo? Será que a gente realmente está sendo sufocado? Nem sempre a ansiedade está ligada a um momento ruim que estamos passando. Infelizmente, ela tem feito parte de uma rotina das pessoas. A gente sabe que a nossa geração vive numa constante busca por algo, e talvez uma busca por algo que jamais vai acontecer. A gente traça objetivos grandes e isso é algo muito legal, porque a gente busca e luta por um objetivo, né? Eu acho que uma vida sem objetivos é claro, uma vida vazia, mas até que ponto a gente precisa sofrer, até que ponto a gente precisa se sufocar para chegar naquele objetivo? Para mim, ainda falar desse assunto chega a ser um pouco delicado e eu posso não conseguir ser tão clara como eu desejo. Mas a ansiedade é algo que esteve presente na minha vida e talvez ainda esteja desde que eu me entendo por gente, melhor dizendo. Eu me lembro na infância, uma situação que é cotidiana para uma criança me causava ansiedade. Um domingo, que é um dia de lazer, de estar com a família, era um dia que me causava muita ansiedade. Eu me lembro da noite de domingo para segunda, era uma noite que eu tinha dificuldade de dormir. Por quê? Pelo simples fato de segunda-feira ter aula. Será que a aula me causava perigo? Será que a aula me causava angústia? Não. Eu sempre levei por muito tempo como normal. Por muitas vezes guardei para mim. A ansiedade realmente chega a ser algo normal, mas quando ela não nos traz sintomas, né? Quando a ansiedade começa a nos trazer sintomas, é onde a gente precisa cuidar muito dela. A ansiedade perto de uma situação, por exemplo, eu não gosto de viajar de avião e eu sinto ansiedade para viajar de avião, uma ansiedade moderada, uma ansiedade que não me tira de mim, né? Não me traz nenhum prejuízo, isso é normal. Mas uma ansiedade por algo que nem corre perigo ou por algo que é super normal no seu cotidiano já é uma coisa a se pensar. Uma ansiedade que te traz sintomas físicos ou psíquicos, né? É uma coisa a se cuidar. Na minha adolescência, no início da minha vida adulta, eu sempre fui muito ativa. Sempre gostei de fazer muita coisa, sempre trabalhei, sempre me joguei demais nas coisas. Então, a ansiedade era meio que canalizada, sabe? E minha ansiedade, hoje eu sei que a minha ansiedade vem muito do controle das coisas. Estranho falar isso, né? Será que a gente tem mesmo controle de todas as coisas? Mas o momento que eu não me sinto ansiosa é o momento que eu tenho controle das coisas. A minha ansiedade vem da falta do controle. Quando eu não tenho controle de uma coisa, eu sofro de ansiedade. E eu acho que você pode estar passando pelo mesmo que eu. Como eu já contei pra vocês, em 2014 eu me casei, fui morar em Joinville e minha vida mudou da água pro vinho. Muitas coisas mudaram e eu meio que perdi o controle. E aí a ansiedade veio de uma forma muito alta. Então, em 2014 eu tive os primeiros sintomas físicos de uma ansiedade nada controlada. Em 2014, por volta do mês de março, eu tive uma crise emocional
muito forte, que começava por aqui, doendo muito, né? Eu jogo muita atenção pra cá. Depois eu começava a ter enxaquecas fortíssimas e eu ficava com medo de estar com alguma coisa na cabeça, de estar com algum tipo de doença. E passei dias terríveis, sabe? Dias de tristeza, dias de preocupação. E minha mãe teve que ir lá pra Joinville me ajudar, e eu fazia exames pra ver o que era, e o neurologista falava: Carolina, eu dou meu diploma pra você, isso é estresse. E eu não acreditava, eu falava: eu juro, capaz que isso é estresse, eu não sou estressada dessa forma, eu ansiosa desse jeito, eu não sou, eu tenho certeza, minha ansiedade está controlada. Como sempre, eu tendo o controle de todas as coisas. E é engraçado que essa primeira crise emocional que eu passei veio de um período em que eu estava forte demais. É isso mesmo. Eu sofro de uma ansiedade decorrente da fortaleza. Já ouviram falar nisso? Muitas mulheres acredito que sofrem do mesmo. A gente se acha forte demais, a gente acha que tem um controle das coisas e aí a gente sofre. Eu tinha acabado de me mudar. Eu tinha acabado de largar o emprego, de largar meus amigos, de largar minha família, de sofrer com o Fernando, porque o Fernando tinha acabado de ser internado e passado 10 dias no hospital. E eu dormindo numa cadeira de uma enfermaria e tava como? Forte, porque nada me atinge, porque a Carol é muito forte, porque a Carol aguenta tudo, porque a Carol pode vir o que vier. Eu aguento tudo e eu tô aqui pra proteger tudo e todos. Doce ilusão. Sofri. A gente sofre por ser forte demais. A gente sofre por achar que tem controle das coisas. A gente sofre porque a gente não se conhece. A gente sofre porque a gente não se permite sentir. Se eu tivesse me permitido sofrer a primeira ansiedade, eu não tinha sofrido tudo que eu sofri até hoje. E aí eu vi que não era nada, fiz exames, amigos me ajudaram, me abraçaram, me cuidaram e a primeira crise passou. Continuei levando minha vida normalmente, segui os meus caminhos, continuei morando em Joinville, formei uma família lá, canalizei, procurei encontrar uma rotina pra mim. E aí se passaram anos, mudei de cidade algumas vezes, sentia aqui tenso algumas vezes, mas não dava muita atenção e só sabia: eu sou assim mesmo, eu sou muito tensa, eu sou muito ansiosa, é por isso que eu sinto isso. Era a única explicação que eu dava pra mim mesma e pra quem me perguntava o que eu estava sentindo. Mas aí veio a primeira mudança de país. Eu fui morar na Bulgária em 2017. Tudo corria bem, tudo foi ótimo. Mudar de país, capaz, é super tranquilo pra Carol, não é? Porque a Carol é forte demais. Vocês acham que eu sofri? Vocês acham que eu chorei? Vocês acham que a cultura foi difícil de adaptar? Não, porque a Carol é forte demais. Eu não sofri e nem me permiti sofrer. Passei por situações que eu não esperava e aí um belo dia ela apareceu de novo. E aí eu tive uma crise bem mais forte. Não soube distinguir que era uma crise de ansiedade dessa vez, porque ela veio bem forte. Ela veio de madrugada e já me trouxe sensações inexplicáveis, de falta de ar, de tremor no corpo, de muito medo, de muito medo. E eu não soube distinguir o que era aquilo. Por muitas vezes imaginei ser algo espiritual, por isso orei e deixei passar. Mas aí veio uma nova mudança brusca. Em menos de 10 meses a gente se mudou para os Emirados Árabes, um país totalmente diferente, numa cultura muito diferente, com uma nova língua, com novas pessoas, com um jeito diferente, para uma nova casa, para uma nova vida, sem conhecer ninguém. E aí começamos do zero. E a Carol sofreu, e a Carol chorou. A Carol tava forte demais. E aí no meu segundo mês no Emirados, eu digo que eu passei o pior mês da minha vida. Os sintomas que antecedem a crise, que hoje eu sei distinguir quais são, antes não, começaram a aparecer, mas já era tarde demais pra mim. Eu já estava instalada numa crise muito forte de pânico. A crise não era mais simplesmente uma crise de ansiedade, que não é simples não, mas a crise de pânico é uma crise ainda mais elevada que a crise de ansiedade. E aí eu senti as piores coisas da minha vida. Eu sentia muito medo.
eu sentia pavor, eu sentia inquietação, eu sentia tremor, eu sentia frio, eu sentia as piores coisas que eu não desejo pra ninguém na vida. Mas aí eu soube que eu precisava realmente de ajuda. Eu soube que a Carol não era a super-heroína que ela imaginava. Eu soube que eu precisava gritar. Eu soube que eu precisava de pessoas para me ajudarem. E Deus, gente, Deus é maravilhoso. Porque nesse momento, que era o pior da minha vida, Deus me colocou pessoas maravilhosas que me tiraram do fundo do poço. Hoje eu ainda não me sinto fraca. E nem sou. Eu só acho que pessoas fortes também caem. E aí eu pedi ajuda. Se tem uma coisa que eu nunca tive medo e vergonha, é de pedir ajuda. Eu grito se for preciso, gente. E foi isso que eu fiz. Todas as pessoas que eu conhecia ali, né, perto, eu entrei em contato, eu pedi ajuda, eu sabia que não estava normal. E eu precisei de ajuda. Eu corri atrás de médicos, gente, num país que eu não entendia nada da língua. Mas Deus preparou um médico abençoado para me ajudar, que falava inglês, que amava o Brasil e me cuidou como filha dele. Aliás, eu fiz o mesmo tratamento que a filha dele. Mas aí, lá no Emirados mesmo, eu comecei um tratamento para ansiedade. O tratamento eu faço até hoje. E logo depois eu fui pro Brasil e comecei a terapia. E a terapia eu também faço até hoje. E com tudo isso, gente, contando a minha história para vocês, o que eu quero dizer é que a gente não erra por ser forte demais, mas a gente erra por pensar que os fortes não caem. Os fortes também caem. Os fortes precisam cair. Os fortes precisam sentir. Os fortes também são gente. E hoje eu não me sinto fraca. Eu continuo me sentindo forte. Mas hoje eu me permito cair. A gente, mulheres principalmente, a gente quer dar conta de tudo. A gente quer dar conta da casa, a gente por muitas vezes quer dar conta de cuidar do marido, por muitas vezes a gente quer dar conta dos filhos, mas a gente também é gente. A gente precisa do nosso tempo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que homens participem. Por muitas vezes eles não participam, não é porque eles não querem, é porque você não permite que eles participem. Os filhos por muitas vezes conseguem se virar sozinhos. E talvez, se virando sozinhos, eles vão se tornar pessoas muito melhores do que você fazendo tudo por eles. Eu não tô dizendo isso de bebês que dependem totalmente de você. E o que eu tirei disso tudo é que Deus é maravilhoso. E vocês acham que eu sofro com tudo isso que eu passei? Claro que sofro. Às vezes lembrar me causa medo. Mas hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aquela fase da minha vida, por mais difícil que foi, Deus me apresentou pessoas maravilhosas. O esporte hoje faz parte da minha vida porque o esporte também me ajudou muito. E eu indico para todas as pessoas que façam um esporte que gostem, que façam atividade física. Atividade física é importante não só para o seu corpo, para a sua saúde física, mas para a sua saúde mental também. E eu sou grata porque Deus me fez ver que eu não tenho o controle das coisas. Que por muitas vezes eu disse, Deus, você está no controle, mas eu quis fazer tudo com as forças das minhas mãos. Por muitas vezes eu disse, Deus, faça a tua vontade, mas eu queria mais é fazer a minha. Hoje a minha vida com Deus também é outra. Hoje o meu relacionamento com Ele é outro. Se eu não sinto mais ansiedade? Claro que sinto. Mas hoje eu me permito sentir. Quando eu sinto uma ansiedade, eu falo, estou sentindo ansiedade ou estou com um pensamento ruim, negativo sobre algo que poderia acontecer, eu apenas paro e falo, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas e a mim não me cabe nada mais do que viver o hoje e agora. Eu me lembro que num desses dias que eu estava me sentindo muito mal, com muito medo, o Fernando me levou para uma praia que é considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Eu sentei naquela praia e olhei tudo ao meu redor. Aquele mar azul, aquela areia branquinha, aquele céu azul. E eu só pensava assim, como eu estou me sentindo tão mal num lugar tão lindo. Sabe por que eu estava me sentindo mal? Porque o problema não estava nas coisas, estava em mim. E eu quero te falar uma coisa, a alegria não está nas coisas, está em você. Não se cobre, se permita. Sofra quando é preciso sofrer. Chore quando é preciso chorar. Mas sorria. Não preocupe com as coisas, não preocupe com os outros à sua volta. Se permita. E sabe o que eu fiz naquele dia que eu tava naquela praia linda,
e que eu tava sofrendo, o Fernando teve a brilhante ideia de alugar uma bicicleta pra mim. E fomos andar de bicicleta na orla da praia. Sabe o que eu senti? Que eu precisava sair do lugar. Que eu precisava andar. Que eu precisava permitir o vento bater no meu rosto. Eu precisava cuidar de mim. Eu sempre tive muita facilidade de cuidar do outro. Mas e de mim? Por quantas vezes eu parei e pensei, o que me dá prazer? O que me faz feliz? E andar de bicicleta naquele dia me fez ver isso. Me fez sair do lugar. E é o que a gente precisa. Sair do lugar para vencer a ansiedade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do nosso bate-papo. Eu desejo que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês coloquem a ansiedade de vocês, os medos de vocês nas mãos de Deus, que Ele sabe de todas as coisas. E claro, saiam do lugar, se cuidem. Um beijo e até o próximo vídeo.